o melhor jogador do Brasil contra o melhor jogador do Blue Lock. Atualmente, a última partida da Liga Neoegoísta está em nossos olhos, então existe algo melhor do que dar uma última olhada em todo o caminho árduo que o nosso querido Isagi percorreu até chegar aqui? Pois é, foi pensando nisso que hoje eu decidi trazer novamente a primeira partida da Liga Neoegoísta. Então, se preparem, já que agora está começando Baixa de Munchen versus Baixa Remake. E por causa do valor de uma coca você não ficou sabendo que esse vídeo ia sair. E ainda perdeu um monte de benefícios. Mas se é isso que você quer, então tudo bem, né? Tudo começa com Isagi e Igagori treinando, enquanto o Isagi dizia que faltava somente 10 dias até a primeira partida, nos mostrando a rapaziada da Baixa jogando um toque, com o mesmo tentando pegar a bola de Kaiser, enquanto dizia que precisava produzir bons resultados no treinamento, já que ele queria engolir toda a Baixa de Munchen, no caso derrotar o Kaiser. Após isso, a cena corta pro quarto quádruplo da Alemanha, com Yuki Mia perguntando pro Isagi se o Kunigami não havia falado com ele, com Isagi dizendo que não, e com Hiyori dizendo que todas as capacidades físicas do Kunigami haviam explodido, com a cena indo pro Kurona, que perguntava se o Isagi queria ver as informações do Kunigami. Com isso, o Isagi pega o painel da mão de Kurona e diz que ali no Blue Lock todas as informações eram extremamente detalhadas, vendo os resultados do Kunigami e logo após vendo os resultados dele mesmo, percebendo que a pontuação global dele era B. No caso, uma bosta. Vendo também que a sua pontuação em perspicácia visual e jogo direto estavam boas, mas a pontuação em força e passes estavam bem medíocres. Se perguntando como caralhos ele iria conseguir subir na classificação, começando a andar em direção à porta e dizendo que iria rapidinho ver o mestre. Após isso, Isagi chega na sala do mestre e vê Noel Noah, dando boa noite pra ele, com Noah perguntando o que ele queria, e com Isagi perguntando pra ele o que ele precisava fazer pra subir na classificação, com o Noah perguntando pra ele se ele tinha algo a reclamar sobre o treinamento, mas com Isagi dizendo que não, e que só queria vencer contra Kaiser. Entretanto, Noah o observa e pergunta a ele qual era a sua arma, com Isagi respondendo e dizendo que era um chute direto, mas Noah em seguida pergunta o que ele deveria fazer para usar essa arma, com Isagi dizendo que precisava escapar dos adversários, chegar em frente ao gol sem ser marcado, uma visão mais ampla do campo e resistência para penetrar as falhas da defesa adversária. Mas o Noah não para e pergunta de quais capacidades o Isagi precisava para fazer aquilo, fazendo o Isagi gaguejar e o perguntando se ele não estava conseguindo encaixar palavras em seus ideais, com Isagi dizendo que conseguia e dizendo que atualmente ele só precisava de mais variações e de capacidade física para se adaptar a todo tipo de adversário. Mas o Noah pergunta de forma séria se o Isagi conseguiria vencer ele caso conseguisse tudo aquilo que ele falou, deixando o Isagi sem palavras e o interrompendo assim que o pobre coitado vai falar, mandando ele rever o modo dele de pensar e mandando ele esquecer todas as teorias até ali, dizendo também para ele não incluir frases como "eu não sei" nos seus planos, já que ele precisava refletir sobre um ideal no qual ele poderia explicar claramente, pois não saber significava que ele apenas contava com a sorte, e ele não iria selecionar nenhum jogador desse tipo para a equipe dele. Após isso, o Isagi mais uma vez fica sem palavras, mas pergunta ao Noah o que era que faltava nele, com Noah repetindo o que disse e perguntando para ele o que era a primeira coisa que ele fazia ao acordar. Se o primeiro ato dele pela manhã dava a ele uma chance dele se tornar o melhor do mundo, se a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, se a cada instante o Isagi realmente fazia de tudo para se tornar o número 1, deixando o Isagi animado enquanto Noah perguntava se o Blue Lock era ou não era o lugar que criaria o melhor atacante do mundo, mandando o Isagi voltar para ele com um plano que pudesse o animar de verdade, e com isso cortando para o primeiríssimo jogo da Liga Neoegoísta, onde infelizmente o nosso querido Isagi ainda não jogava, mas o mesmo dizia que as palavras do Noah deram a ele uma nova perspectiva, mesmo que ele estivesse sentado no banco. E após isso, víamos o gigantesco FC Baixa, com o Bashira sendo titular, e não só titular, o cara era o Miozinho que tava tendo, né? E também tinha o Otoya, não pode esquecer. E após isso, Isagi dizia que ele iria sem dúvidas se juntar ao Bashira no campo, com o Otoya e o Bashira observando o Isagi, enquanto o Bashira dizia pro egoísta que iria na frente, com a cena indo pro Isagi, que dizia que infelizmente naqueles 10 dias ele não havia conseguido ficar entre os 11 primeiros. No caso, não conseguiu vencer o Kaiser. E o único do Blue Lock que havia conseguido essa façanha havia sido aquele que voltou da repescagem, o queridíssimo Kunigami,
com Isagi dizendo que queria muito estar jogando, mas queria aproveitar aquele gosto amargo para gravar o jogo dos aliados e dos inimigos em sua mente, a fim de encontrar suas falhas. E depois do Isagi dizer isso, aquela voz do Blue Lock explicava as regras, dizendo que a vitória aconteceria em 3 gols, que as alterações seriam ilimitadas e que eles tinham o sistema de Start Change, que permitiria que o mestre de seus times entrasse durante 3 minutos. E depois dessa explicação, a gente finalmente começava o jogo da Baixa de Munchen versus a Baixa, e com a bola nos pés de Kaiser, que passava a bola para Ness, que dominava com o pé e era marcado por 2 jogadores da Baixa, mas com o mesmo tocando a bola rapidamente para Green, que avançava na esquerda e dominava a bola enquanto arrancava e passava de mais 2 jogadores da Baixa, com o mesmo sendo marcado e fazendo um toque lindamente curvado para Kaiser, na verdade para Gessner, que segurava a bola enquanto dizia que aquele passe foi uma merda e deixava mais 2 zagueiros da Baixa no chinelo, chegando na grande área e fazendo um toque aéreo para Kunigami, que era marcado por fucking 2 jogadores da Baixa, dominando a bola no peito, e apesar de ver que Kaiser estava bem melhor posicionado que ele, o mesmo arrancava para frente, ignorando os 2 zagueiros e chutava de forma extremamente egoísta no canto superior esquerdo do gol, porém com a bola infelizmente sendo defendida pelo goleiro da Baixa. Depois disso, Isagi dizia que o Kunigami, agora em conjunto de suas capacidades físicas explosivas, era capaz de marcar de qualquer lugar. Não foi o que ele fez, né? Mas vamos deixar passar. E que era por isso que ele voltou da repescagem, com a gente voltando pro jogo com a bola nas mãos da Baixa. Mas, de repente, Ness começava a cuspir fatos na cara do Kunigami, dizendo que era pra ele ter tocado pro Kaiser, mas o Kunigami mandava o Ness deixar ele em paz, já que ele iria dominá-los da sua própria maneira, chamando Ness de parasita, com o Ness entrando em choque e apertando o trapézio shapeado do Kunigami, enquanto dizia que aquilo não iria prestar. Afinal, aquela era uma falta de lealdade para com o Kaiser, com o Kunigami olhando pra ele dando um tapa na mão desse otário aí. Mas, enquanto os dois brigam, temos a primeira aparição do nosso queridão Meguro Bachira dentro de campo, que dominava a bola e avançava enquanto dizia que iria acelerar o ritmo, indo em direção ao zagueiro da Baixa, enquanto a gente ia para o setor da Espanha, onde a gente pela primeira vez era apresentado ao nosso queridíssimo Neymar, no caso, Lavinho, o mestre do time da Baixa. Enquanto geral tava impressionado, Lavinho dizia para eles relaxarem, já que apesar dele ser o mestre de todos ali, ele não iria falar absolutamente nada sobre futebol, fazendo essa cara aí enquanto geral ficava surpreso, menos o Bachira, que faz outra cara de panaca. Lavinho começa a dizer que aquele lugar havia sido feito para criar o melhor atacante do mundo, porém ele era o melhor, então ele não iria dar nenhuma pista para ninguém. Mas, de forma inocente, o Bachira perguntava se o melhor atacante não seria o Noel Noah, com o Lavinho ficando puto, perguntando se o Bachira queria briga, mas com o Bachira dizendo que foi somente o que ele ouviu na TV. Entretanto, o Lavinho diz que pouco importa o que a galera fala, já que ele era o melhor, e só ele tinha a melhor coisa dentro de sua cabeça, no caso, a imagem que existia dentro dele, com a bola surgindo do chão e com o mesmo pegando ela e fazendo um freestyle ali no meio da galera, enquanto dizia que se eles quisessem ser os melhores, eles não deveriam ouvir os outros, dizendo também que aqui no Brasil nós temos uma palavra chamada ginga, que significa algo como se mexer ou balançar. E isso vinha da capoeira, que era uma mistura entre danças e artes marciais, dizendo que o movimento das estrelas que ele admirou era algo onde a parte de cima do corpo era flexível e sem resistência, mas com toques precisos em todo o corpo, dizendo que eles precisavam imitar os melhores, e a partir disso, criarem a própria imagem de melhor do mundo, dizendo que o estilo único começaria ali, nos mostrando a sua aura de borboleta e dizendo que ele simplesmente dança com essa imagem em sua mente. Enquanto o Lavinho fala, de repente o Bachira pula no meio do freestyle do Lavinho e pega a bola que ainda estava no ar, com o Lavinho ficando animado e dizendo que não cabia a ele imaginar o melhor do mundo dentro de Bachira, com o mesmo dançando com a bola, enquanto o Lavinho dizia que aquele era o privilégio de sua originalidade. Após isso, nós temos Lavinho conversando com Bachira, que observava um holograma de si mesmo, enquanto começava a se perguntar como ele incorporaria os movimentos do Lavinho em sua própria habilidade, nos mostrando o mesmo treinando e meditando bastante, e logo depois com o Bachira andando em um corredor enquanto conversava com o Lavinho, dizendo que o mesmo já tinha uma imagem dentro dele e o chamava de monstro, com o Lavinho elogiando aquelas raízes dele e dizendo que aquela era a originalidade dele, mas o Bachira diz que ele já havia se tornado mais forte do que o monstro, perguntando qual imagem ele deveria conseguir para se tornar ainda mais forte, com Lavinho perguntando se aquele monstro já havia desaparecido, mas com o Bachira dizendo que não,
com o Lavinho finalizando dizendo que então era fácil, já que ele só precisava evoluir aquele monstro para o próximo nível, já que ele iria guiar o Bachira para a nova originalidade dele, fazendo ele alcançar o posto de melhor do mundo. Com a gente voltando pro jogo, observando o Bachira driblando perfeitamente um dos randos aí da Baixa. E enquanto o Bachira brincava com os caras, o Isagi dizia que apesar de já ter visto aqueles dribles no Bachira, ele ainda assim vê que a forma que o mesmo driblava agora havia mudado, já que agora ele estava se movendo como se a bola estivesse grudada nos seus pés, trocando a bola de lugar enquanto dava pequenos toques e mantinha a parte de cima do seu corpo estática, fazendo os movimentos dele ficarem muito mais difíceis de prever. Com a cena indo pro Bachira mais uma vez, enquanto Isagi dizia que agora o seu amigo tinha infinitas possibilidades de ação, mas que ele nunca dava o primeiro passo. Com o jogador da Baixa ficando irritado de tanto esperar o Bachira fazer alguma coisa e terminando indo pra cima, sendo completamente lido, já que aquilo era o que o Bachira queria que ele fizesse, com o Bachira nos revelando o seu novo estilo de drible, a ginga misturada com a monstrificação, com o Lavinho largando um dança filhote ali no cantinho. Mas a gente nem tem tempo pra descansar, já que após isso o Kunigami já chega pra tirar um x1 com o nosso queridíssimo Bachira, com o Bachira tentando dizer que está feliz em vê-lo de novo, mas com o Kunigami dizendo que se o Bachira esperava cavalheirismo da parte dele, então agora ele iria conduzi-lo, com o Kunigami dando início àquele x1 e avançando, mas com o Bachira puxando a bola pra esquerda e reagindo, trocando a posição da bola com o pé direito, e quando mesmo pensava em chutar, Kunigami reagia e acompanhava Bachira, com Bachira se preparando e fazendo um toque duplo estendido, tocando a bola com o pé esquerdo pro pé direito e chutando ela pra frente de forma absurdamente rápida, conseguindo deixar o Kunigami pra trás, mas dando de cara com Green e Birkenstock, que fechavam o Bachira, mas com o Bachira tocando pro lindíssimo Ignacio, que até hoje eu não tanco o nome desse cara, com o Ignacio tocando a bola novamente, só que dessa vez pro Otoya, que avançava enquanto chegava na grande área e fazia mais um toquezinho pro nosso queridíssimo Bachira, que dava um puta de um voleio e marcava o primeiro gol da Baixa em cima da Baixa de Mantin. Com isso, Isagi começa a analisar o Bachira e diz que antes o Bachira era como uma criança driblando, mas agora o Bachira sabe esperar pelo adversário e com isso a possibilidade dos seus dribles explodiram completamente, tentando entender o que ele poderia aprender dentro do ambiente da Baixa de Mantin, observando que o time da Baixa faz de tudo para encontrar o melhor lugar para deixar o caminho para o gol livre para que o seu Ice Kaiser marque todos os gols, se perguntando como ele se posicionaria dentro do campo se ele estivesse lá agora, entendendo que caso ele agisse visando apenas os seus próprios gols, o mesmo terminaria ficando isolado assim como o Kunigami está agora, com o Igaguri e o Hiyori conversando e dizendo que a qualquer momento o Kunigami poderia sair e algum deles poderia entrar, com o Isagi brisando um pouco mais enquanto dizia que não conseguia se imaginar sendo útil em campo, pensando que até agora ele só manifestou seu ego no Blue Lock para disputar suas individualidades, porém agora ele não estava só diante de Kaiser, mas sim diante de toda a equipe da Baixa de Mantin, começando a entrar em um pequeno desespero, mas logo depois focando e dizendo que o jogo do Kunigami era o que daria ao Isagi a resposta para que ele virasse um titular, com o jogo recomeçando, enquanto Ness perguntava para o Kaiser o que eles iriam fazer, com o Kaiser dizendo um massacre. Após isso, o Kaiser toca a bola mais uma vez para Ness, enquanto avança sem a bola contra o time da Baixa, com o Ness fingindo um passe, mas puxando a bola para si, com Isagi dizendo que o Kaiser se posiciona muito bem e que o Ness tem uma agilidade absurda com seus pés e uma flexibilidade absurda com seus tornozelos, com Isagi percebendo o quão incrível era Ness, o coração da Baixa de Mantin. Após isso, Wright reclama e diz que se ele tivesse um meio campista tão bom assim, ele também seria uma máquina de fazer gols, com Isagi ouvindo e pensando que o jogador que mais representa a base racional do time era o Kaiser, porém, desde o início da partida, o mesmo não havia feito sequer nenhum movimento inútil, falando sobre os movimentos dele mais um pouco e dizendo que talvez os movimentos do Kaiser sejam a realização do jogo ideal que o Isagi quer jogar. Com a gente voltando pro jogo, enquanto víamos Ness se preparando para cruzar, vendo Green, Birkenstock e Kaiser na sua frente, com todo mundo se marcando na grande área, mas com Ness fazendo um toque alto, obviamente, para Michael Kaiser, que via a bola chegar perto dele, mas com Bachira também chegando para marcá-lo. Entretanto, Kaiser usa o peso do seu corpo e para Bachira enquanto coloca a mão em seu peito, fingindo que iria dar um chute direto e driblando o zagueiro que vinha em sua frente, e logo em seguida fazendo um chutaço nesse like, daqui você não me escapa, meu gostoso.
Vai, cara, deixa o like aí, aproveita e se inscreve pra gente pegar 10k. E logo em seguida fazendo um chutaço extremamente rápido na bola, no exato momento em que coloca os seus pés no chão, deixando o Isagi completamente boquiaberto e marcando o primeiro gol da Baixa de Mancha em contra baixa, utilizando o seu Kaiser Impact pela primeira vez. E se você esquipou 10 segundos, meu parceiro, nem tenta, só dá o like logo, cara, vai. Tudo isso enquanto Isagi entrava em choque e dizia que o Kaiser era um gênio totalmente diferente de Bastra, Rin ou até mesmo Nagi. Mas, enquanto ele pensa nos ideais que o Kaiser já ultrapassou, Noa começa a explicar o chute de Kaiser e diz que o fundamento do seu chute está no relaxamento de todo o seu corpo, e aquele era o chute mais rápido do mundo, dizendo que em quesito de velocidade, ele ultrapassa até mesmo Noa, com Isagi percebendo que ele estava errado sobre tudo, já que a base da hiperracionalidade da Baixa de Mancha não eram os jogadores em volta do Kaiser, e sim a habilidade do Kaiser em si, que era a filosofia do time, dizendo que se todos os gols fossem marcados com o Kaiser Impact, uma racionalidade sem qualquer ineficiência seria criada no time, dizendo que o Ego já tinha mencionado que um atacante de verdade estaria ali, se perguntando se o Kaiser seria a incorporação dos ideais do Blue Lock, no caso, o atacante com as melhores qualidades do mundo. Após isso, nós vemos Bastra falando com o Kaiser mais uma vez, enquanto dizia que iria esmagá-lo, mas Lavinho aparecia interrompendo ambos, enquanto dizia que o sangue dele já estava fervendo enquanto via todos ali se divertindo bastante, dizendo que não planejava, mas que iria usar os seus 3 minutos e ativando o Star System. Porém, em contraparte, tínhamos o Noa, que falava que a imaturidade do Lavi não havia mudado nada, o chamando de insuportável e entrando em jogo também, com os dois se encarando enquanto trocavam farpas, e puta merda, cara, olha o diálogo desses dois idiotas, nem parece que tem mais de 30 anos na cara. Enfim, depois dessa clássica briga de amigo aí, Noa chama Kunigami e diz que gostaria de entender o raciocínio dele, dizendo que ele precisava se tornar uma opção no ataque centralizado no Kaiser, ou ele precisava mostrar habilidades que superavam as dele, porém ele havia falhado em ambas, perguntando se ele tinha algo a dizer, com Kunigami encarando Noa e dizendo que não tinha porra nenhuma pra falar, com o Noa agradecendo a resposta tranquila e agradável, enquanto mandava todos ali escutarem, falando que o oposto de uma oportunidade é uma dificuldade, e se eles perdessem uma oportunidade diante dos seus olhos, eles encontrariam uma dificuldade no mesmo nível da oportunidade perdida, dizendo que o Kunigami falhou em agarrar a oportunidade e agora ele pagaria o preço, dizendo que estava alternando os jogadores e mandando Isagi Oichi entrar no lugar de Kunigami, impressionando todo mundo do banco, principalmente Yukimiya, que perguntava ao Noa o motivo dele não ter sido escolhido, afinal ele tinha números maiores que o do Isagi, com Noa confirmando, mas dizendo que era um fanservice. Afinal, o mundo inteiro queria ver o quebra-cabeça boy, mandando o herói do Blue Lock ir logo, com Isagi dizendo que a chance dele havia chegado incrivelmente rápido, com Noa perguntando se ele tinha alguma objeção, e com Isagi dizendo, nenhuma objeção, enquanto tirava o seu casaco e se preparava para sua estreia na Liga Neo-Egoísta. Tudo isso enquanto o narrador dizia, ambos os times estão fazendo substituições. Na Baixa de Mancha, Noa e Isagi Oichi entraram no campo no lugar de Jesner e Kunigami. E no FC Baixa, o Lara foi substituído pelo Lavinho, com Isagi observando o placar enquanto dizia que agora ele iria com certeza provar sua existência. Após isso, o Isagi lembra de quando era pequeno e viu os jogos do Noa, dizendo que ele havia sonhado muito com o momento em que ele jogaria com o Noa ao seu lado, com o jogo finalmente começando e com o Bastra tocando a bola para Lavinho, que entrava em um x1 frenético com o Noa enquanto trocava farpas com o cara, fazendo um corte para a esquerda e pegando a bola no meio do caminho, fazendo uma finta e fingindo que iria para frente e voltando, porém sendo acompanhado perfeitamente por Noa, com Isagi percebendo que aquele era um incrível duelo de titãs, mas fazendo uma escolha essa que era de ajudar o Noa e criar uma situação de 2 contra 1. Entretanto, Lavinho faz uma lambreta fodida de deliciosa e passava por cima do Isagi, usando Isagi como uma barreira para passar por Noa e indo embora, meu parceiro, com Noa segurando o Isagi e parando, já que a partir dali já era, com Noa perguntando se o Isagi sabia o motivo pelo qual chamam ele de Lavinho, o dançarino. E após o Isagi dizer não, Noa explicava que ele era o melhor do mundo em pegar os adversários desprevenidos, sendo esse o motivo pelo qual ele era chamado disso. Afinal, os jogadores conduzidos por esse drible pareciam começar a dançar logo antes de cair, no caso, a dança dos perdedores. Tudo isso enquanto Lavinho deixava 2 otários da Baixa de pra trás e avançava contra o goleiro sozinho, fingindo chutar e passando por cima do goleiro enquanto dizia, eu sou aquele que traz a morte.
a borboleta da liberdade, marcando o segundo gol da Baixa, enquanto mandava todos os incompetentes da Baixa de Manchen dançarem até a morte. Após isso, geral ia abraçar o Lavinho e o Isagi ficava todo triste, coitado, com o Kaiser chegando e o chamando de lixo, dizendo que ele ainda não tinha condições de se impor diante dos dois mestres, com o Isagi mandando ele calar a boca, afinal o Kaiser também não tinha conseguido fazer nada. Porém, o Kaiser disse que não era questão de conseguir ou não, ele é quem havia escolhido não fazer nada, já que ele e o Bachira não fariam nada além de serem fardos no X1 dos dois cabas, dizendo que o fato do Isagi não entender nem isso mostrava que o Isagi era só um imbecil egocêntrico, com o Isagi dizendo que não havia conseguido mostrar nada em campo e entrando em desespero mais uma vez, dizendo que só admirar não iria mudar nada e que ele precisava destruir aquela admiração se ele quisesse deixar as marcas de sua existência, com Noah dizendo que o importante era ganhar e mandando eles gravarem a imagem dele em suas mentes, com Isagi pensando que não só iria gravar, como a transformaria em objetivo, prometendo devorar aquela super estrela enquanto o jogo recomeçava com Noah tocando a bola para Kaiser, que tocava para Ness, enquanto todo mundo ali avançava para o lado da Baixa. Tudo isso com Isagi pensando que precisava encontrar uma posição melhor do que a posição do Noah. Entretanto, Noah arrancava como uma bala simplesmente do nada, desviando de dois jogadores e passando liso pro lado da Baixa. Tudo isso com Ness tocando pro mesmo, enquanto ele recebia a bola com uma classe absurda, passando do defensor da Baixa enquanto colocava o seu peso em cima do mesmo, com Isagi elogiando Noah e dizendo que foi ultrapassado só por tentar entender o jogo do cara. Tudo isso com Noah passando a bola para Kaiser, que dominava a bola e tocava mais uma vez para Noah, com o mesmo recebendo a bola e fazendo o Isagi perceber que ainda era impossível para ele destruir o Noah, se perguntando como caralhos ele poderia se imaginar jogando melhor do que alguém que sempre havia sido seu ideal. Enquanto isso, Noah avança, mas logo dá de cara com Lavinho, que chegava com mais dois defensores enquanto mandava todo mundo reforçar a defesa, indo pra cima do Noah com um carrinho e passando diretaço, filho, já que o Noah jogava a bola pra cima e logo depois fazia uma finta puxando a bola pra si, que deixava dois defensores da Baixa comendo poeira de sola de chuteira. Enquanto mesmo se reposicionava com a bola que havia puxado, Lavinho se aproveitava e jogava o corpo em cima dele. Entretanto, Noah era um monstro imparável, já que ele também jogava o corpo em cima do Lavinho e tocava a bola para cima com o pé direito e logo depois pulava e dava uma bica na bola com a outra perna, usando a sua ambidestria ridícula de forte, marcando o segundo gol da Baixa de Manchen contra a Baixa, chutando no canto superior esquerdo do gol, nos revelando o real poder do melhor atacante do mundo, o real poder de Noah. Após isso, o Isagi começa a dizer que a ambidestria do Noah era uma dádiva divina que fazia o Noah ser quem ele era, mas enquanto diz isso, o sistema Star System infelizmente acaba, com Noah e o Lavinho trocando mais umas farpas e com Noah dizendo que o Kunigami iria voltar para o campo no lugar dele, perguntando de forma repentina se o Kunigami havia pensado que conseguiria reproduzir os seus movimentos e o chamando de copiador da wildcard, deixando Isagi se perguntando o que era aquilo e logo depois dizendo que para ele e para o Kunigami o próximo gol significa a última chance deles, mandando eles provarem o valor deles caso eles quisessem ficar, com o Kunigami mandando Isagi não ficar no caminho dele, mas com Isagi mandando o herói de merda falar por ele mesmo. Após isso, Isagi pergunta ao Kunigami que história era aquela de copiador que o Noah havia falado, com o Kunigami perguntando o motivo dele querer saber e com Isagi dizendo que ele precisava saber para ganhar dele, perguntando o que caralhos havia acontecido na repescagem, com o Kunigami dizendo que a repescagem havia sido uma experiência para criar um receptáculo capaz de possuir as mesmas capacidades físicas do Noah, no caso, um combate até a morte onde somente quem possuísse as capacidades físicas do Noah poderiam sobreviver, com Isagi perguntando o que ele queria dizer com aquilo e com Kunigami mandando ele deixar o cara em paz e mandando Isagi pensar por si mesmo, já que ele precisava se preocupar em não ser um fardo antes de querer derrotá-lo, mas o Isagi disse que o Kunigami estava muito longe do nível do Noah, dizendo que a cópia barata não estava em posição para dar lição de moral nele, com o Bachira assobiando e dizendo que eles dois se davam muito bem. E agora que acabou a novela mexicana, vamos para talvez o último recomeço desse jogo, começando com Isagi versus o Bachira, com Isagi avançando, mas com o Bachira tocando a bola para o Toya, que tocava a bola por cima do Isagi para o Bachira, com os dois fazendo isso continuamente até que Green aparecia para marcar o Bachira, mas com o Bachira deixando o Green para trás e deixando também o Kunigami para trás com uma lambreta, porém dando de cara com Ness, que roubava a bola antes dela cair no chão,
com Ness indo para um contra-ataque e cruzando a bola para o Kaiser, mas com Isagi aparecendo e roubando a bola antes dela chegar no Kaiser, como só o Mr. Quebra-Cabeça aí sabe. Porém, o Isagi termina pensando demais se ele iria finalizar, driblar ou se ele iria fazer uma finta, com o mesmo vendo o defensor chegando perto dele e chutando, mas com a bola sendo parada pelo defensor que estava indo atrás dele e indo pro céu, com o mesmo vendo que sem o Kaiser Impact seria impossível para ele marcar daquela distância, entrando em desespero mais uma vez e pedindo a bola para Green, que ignorava o Isagi e ia retão para a grande área da baixa, com o Isagi começando a surtar no meio do jogo, entrando em um estado de flow enquanto ativava sua Metavision e dizia que ele precisava provar sua existência agora, com a gente tendo um flashback do Ego falando sobre o flow, enquanto o Isagi avançava nesse painel absurdo de lindo, nos mostrando o cabeção de quebra-cabeça do nosso querido Sagihoichi. Enfim, mais uma vez voltamos para Green, que era marcado por Otoya, enquanto avançava e via Kaiser sendo marcado por Kunigami e o Papai Noel da baixa, com o Green fazendo o toque curvado na direção deles, mas com a bola indo perfeitamente para Ness. Entretanto, mais uma vez, Sagihoichi aparecia e roubava a bola no meio do fucking ar, entrando em um x1 com o Bashara, que desafiava o Isagi enquanto dizia que ele não conseguiria marcar daquela distância com aquele chute fraco dele, mas o Isagi mandava o Bashara calar a boca e conseguia driblar a porra do Bashara, entrando na grande área da baixa, enquanto dizia que ele iria abandonar o seu próprio objetivo somente para garantir aquele gol, com o painel nos mostrando o Kaiser, que se preparava para receber o passe de Isagi, mas o Isagi fazia um chute curvadíssimo enquanto mandava o Kaiser se fuder, perguntando se o Kaiser realmente achou que ele mandaria a bola para ele. Tudo isso enquanto a bola caía no pezinho do nosso querido Kunigami, que dominava a bola e mesmo sendo marcado, preparava um puta chutaço de esquerda, o tão famoso chute de esquerda do herói, com o mesmo chutando no canto superior esquerdo do gol e marcando o último fucking gol da baixa de Manchin em cima da baixa, e finalizando a partida enquanto Isagi dizia: "Vamos lá, herói, esse time agora é nosso."